estar aqui? A ideia de estar aqui é liderar o povo de Deus na nossa geração. E nós vamos liderar com esse ânimo, esse ímpeto de alguém que quer fazer grandes coisas para Deus. Amém? Mas eu tenho que te perguntar, quem aqui compra coisas pela internet? Pra caramba. Nossa, a caramba foi um pouco forte. Quem aqui já se arrependeu de algo que comprou pela internet? Por isso que criaram algo chamado período de arrependimento. Se você não sabe disso e compra pela internet, é muito importante saber que pelo Código de Defesa do Consumidor você tem 30 dias para ver se você realmente quer ficar com o produto ou retornar. Isso via de regra, porque dependendo da coisa não pode retornar, mas para a maioria das coisas que você compra, você pode retornar e eles devolvem o seu dinheiro. Olha que bênção, amém? Por quê? Porque é muito difícil avaliar só de olhar numa foto se aquilo é o que você realmente precisa ou não. E a gente está ficando cada vez mais expert em avaliar bem, mesmo sem estar com a coisa na nossa frente. Talvez por isso que você vai lá procurar unboxing, não é? Quem nunca foi lá abrir um vídeo de alguém abrindo o produto e mostrando lá, meia hora como é que é. E às vezes a gente gasta um tempão para comprar uma coisa simples, porque você não quer perder dinheiro. Não é verdade? E às vezes o negócio está vindo lá da China e retornar vai ser difícil. Então você tem que avaliar corretamente. Então pensa comigo, se a gente gasta horas do nosso tempo precioso para avaliar ainda algo simples que a gente compra, quanto mais para escolher as pessoas que nós vamos investir nosso tempo e treinar para um dia se tornarem líderes como a gente. Então não precisa acreditar em mim, é só olhar Jesus. Olha o que ele faz em Marcos 3, vamos lá. Pega, irmão. Pega, irmão. Marcos 3, versículo 13. A Bíblia diz: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Aqui a Bíblia fala sobre a escolha dos 12 apóstolos, da importância da escolha desses 12 que Jesus iria treinar para substituir ele quando ele fosse embora, era primordial. Então, Jesus aqui não só estava escolhendo os 12 que iriam substituir ele, mas os 12 que iam substituir as 12 tribos de Israel, que simbolizavam a totalidade do povo de Deus. Jesus está simbolizando com essa escolha isso. Agora vocês 12 vão simbolizar o novo povo de Deus. São aqueles debaixo da nova aliança, que decidiram me seguir e me fazer senhor da vida deles. Então tem uma carga de importância enorme a escolha dos 12. Não por acaso, Jesus passa a noite inteira orando a Deus antes de escolher os 12. E aí a gente se pergunta, bom, Jesus é Deus, será que ele estava orando aqui para fazer a escolha certa? Sendo Deus, ele deveria saber quem ele ia escolher. Então, será que é só para servir de exemplo para a gente? Mas Jesus, ao mesmo tempo, era humano como a gente. Então, ele precisava orar para estar alinhado com a vontade de Deus. Então, talvez realmente ele precisava orar para saber quem escolher. O ponto é, a gente não sabe ao certo quanto desse tempo que ele passou orando era por causa da natureza humana dele, ou só para servir de exemplo para a gente. O ponto é, Jesus com isso, sim nos dá o exemplo.
de que para escolher aqueles que nós vamos treinar, nós precisamos de uma avaliação apropriada. E esse é o tema da nossa aula de hoje, avaliação apropriada. Tudo bom, menino? Para quem está aqui perdido hoje no staff, pela primeira vez, quem sabe, sei que alguns estão de férias, enfim, a gente está fazendo uma série sobre o livro do COPS, para servir como um manual do passo a passo de como crescer um poderoso líder no reino de Deus. E semana passada a gente estudou o capítulo 5 do livro do COPS. Nós falamos sobre a importância de se alistar e foi em espanhol. Se você não estava no staff internacional semana passada, sinto te dizer, mas você perdeu o meu portunhol quebrado. E Deus queira que você nunca mais tenha a chance de ouvir isso. O que foi falado lá eu não sei, mas alguns dizem que entenderam alguma coisa aí. Pela graça de Deus, hoje é português. Então nós vamos seguir, na verdade, nós vamos estudar o capítulo 4. Semana passada foi o 5, hoje nós vamos voltar um capítulo, porque esse capítulo é um pouco mais extenso. Então eu escolhi o capítulo menor semana passada, mas a sequência é o capítulo de hoje, e daí volta e rever semana passada, beleza? Então, escolha apropriada. De que escolha nós estamos falando aqui? Então, o primeiro dilema que nós enfrentamos quando nós vamos escolher um líder, quem sabe, para nos substituir. Você vai começar um novo bate-papo agora. Quem que vai liderar esse novo bate-papo? Ou talvez você vai mudar e vai para uma missão e alguém tem que fazer o que você fazia e aí você tem que escolher um substituto. Então, quando nós nos deparamos com esse dilema de escolher alguém para assumir o nosso papel, o primeiro dilema a se enfrentar é coração ou talento? Qual dos dois importam mais? Eu escolho aquele irmão do meu bate-papo, tem todo o coração, tudo que eu peço ele faz, ele está no horário sempre. Sempre ele é bem responsável, ele se voluntaria, ele faz mais do que é pedido. Mas talvez ele não tenha tanto talento para servir nessa área que eu preciso. Ou eu escolho aquele irmão que é super talentoso e capaz, tem um potencial enorme, só que ele não está tão comprometido assim. Ele não está tão disposto, eu nem sei se ele vai falar sim, só quando eu pedir para ele. Então essa é a primeira escolha que a gente precisa encarar. Então vamos ver na Bíblia, para Deus, o que importa mais, coração ou talento? Olha comigo em Salmo 78. Aproveitando que a gente está estudando sobre Davi nos domingos, aqui a gente vê qual foi o motivo da escolha de Davi para ser o rei de Israel. No versículo 70 a Bíblia fala: escolheu o seu servo Davi. Salmo 78, 70. Vamos lá, Vini. A Bíblia fala: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou. Então, se a gente parasse aqui, a resposta ia ser simples. Então, Davi foi escolhido porque ele tinha um grande coração para Deus, um coração íntegro, certo? Amém. Mas o versículo 72 continua a falar: com mãos experientes o conduziu. Então a Bíblia diz que não só Davi tinha um coração segundo Deus, mas ele tinha um talento também. Então qual foi a razão de Davi ter sido escolhido? As duas coisas, na verdade. Ele foi escolhido pelo coração dele, justamente porque Saul perdeu o coração, deixou de ser o homem segundo o coração de Deus, e é por isso que Deus escolhe um sucessor, que foi Davi. Davi tinha um coração íntegro. Se nós queremos ser escolhidos por Deus, isso é essencial. Sim. Mas também a Bíblia diz que Davi tinha mãos experientes. Ele era habilidoso para liderar. É isso que a gente falou semana passada. Davi, ele tinha múltiplos talentos. Lembra? Ele não só era pastor de ovelhas, como fala aqui. Ele era músico. Ele escrevia poesias. Ele escreveu a maioria dos salmos que nós lemos. Ele
ele tinha talento de falar em público, oratória, liderança, ele era um guerreiro, ele era um homem extremamente talentoso. E por isso que Deus escolheu ele para o posto mais elevado. Então, os dois são indispensáveis. Essa é a resposta. Para Deus seja glória, amém. Mas não é tão simples assim. Então, quando nós vamos escolher, em algum momento você vai escolher alguém para liderar. Você pode pensar que isso está longe da sua realidade, porque você não lidera a igreja, porque você não lidera a região, não tem um grupo grande de pessoas, você não escolheu quem que você ia discipular. Chegou lá o Caio, falou, irmão, você vai discipular essa pessoa, tá bom? Mas a realidade é que sim, nós escolhemos, e nós escolhemos mais do que a gente imagina. Meu irmão, vou te falar, por exemplo, a primeira escolha que você tem que fazer, a mais importante, depois do seu batismo, é quem você vai namorar. Então, aí está uma escolha importante, não é? Você tem que avaliar essas duas coisas também, coração e talento. Então, coração, essa pessoa ama a Deus, ela está bem com Deus espiritualmente. Você tem que avaliar o talento também. Ela tem talentos complementares aos meus, ou parecidos, para a gente poder juntos ter o mesmo sonho um dia, entende? A mesma visão, estar lado a lado. Então, essas coisas são importantes, mais do que, por exemplo, atração, que é a primeira coisa que o mundo treinou a gente a ver. Não que isso não seja importante ou não seja espiritual, a atração vem de Deus e é importante. Imagina, você vai casar o resto da sua vida com aquela pessoa, se der certo um dia, amém? Então, tem que ter atração. Claro, é para isso que o namoro serve. Você começa a namorar com alguém que você visualiza potencialmente casar. Entende? Então, a atração é importante, mas não é a coisa mais importante. Então, a gente deveria avaliar essas duas coisas antes. Coração e talento. Então, namoro é uma coisa que nós vamos escolher. Outra coisa, por exemplo, quando você está liderando um bate-papo, você delega funções para as pessoas, não é verdade? Então, alguém é responsável pelo flyer. Então, às vezes, você pede para o irmão que tem menos talento em flyer fazer. E aí, o resultado é horrível. Sério, você já viu um flyer de bate-papo assim que dá vergonha alheia? Então, às vezes você pega e olha e fala, meu, esse não é o reino de Deus. Deixa eu procurar outro lugar. Entende? Mas, porque às vezes o irmão deu todo o coração lá, mas tudo que ele conhecia era o pente. Foi o melhor que ele conseguiu fazer, mas ele não tinha um talento. Então você tem que pensar isso. Ou às vezes você pede para o irmão que tem muito talento fazer um bate-papo um dia que você não vai poder estar. E aí esse irmão está super mal espiritualmente. Está super fraco e talvez não vai ser o melhor ele nesse momento assumir uma responsabilidade tão importante. Mas o bate-papo tem muitas outras funções. Tem divulgação, tem comidinhas, tem fotos. E cada função é importante. É importante escolher a pessoa certa para estar no lugar certo. E é disso que se trata a avaliação adequada, que é o nosso tema de hoje. Tudo se resume em uma frase. Essa é a frase mais importante da pregação de hoje. irmão, Colocar a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Colocar a pessoa certa no lugar certo e na hora certa. Foi isso que Deus fez com Davi. E por isso ele foi o maior rei de Israel na Bíblia. Amém? Então, a primeira coisa que nós queremos avaliar é o coração. Esse é o primeiro ponto que a gente vai falar hoje. Então, quanto deve ser o nosso peso para avaliar o coração de uma pessoa e como ela está espiritualmente? Olha 1 Samuel 16. Vamos, Vini. Vamos lá, Vini. Pega, irmão. Versículo 7. Primeira Samuel 16, versículo 7. A Bíblia fala. Chegaram aí? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei.
O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, qual é o peso que nós devemos dar para o coração de alguém? Quando nós chamamos essa pessoa para liderar. Porque Deus chama através de pessoas, como eu e você. O peso é total. É tudo sobre o coração. Para Deus, tudo que importa é o coração. Nós falamos disso já. Quando a gente estudou esse capítulo na série de Davi, sobre o homem e coração de Deus. Então, obviamente, Davi era um homem muito talentoso. Talvez os irmãos dele fossem até mais. Porque eles eram altos, imponentes. Eles tinham o estereótipo de um rei. Mas Deus rejeitou os 7 irmãos de Davi e escolheu ele, o menos acreditado, para liderar. Porque ele é o que tinha o maior coração para Deus, desde já. Entende? Então, se tem algo que importa, é o seu coração. Nós falamos disso também. Salmo 144, ou 147, se não me engano. Lá diz que Deus não se impressiona com os nossos talentos. Deus se impressiona com o nosso coração. Um coração de querer servir Ele. Um coração íntegro, como Davi. Por quê? Porque a gente se deixa enganar muito por isso. E se impressionar demasiadamente com o talento. Às vezes até com os nossos talentos. Então, a gente olha para os nossos talentos e acha que isso já é suficiente. Mas deixa eu te falar. Você ter talento para liderar, porque liderar é um talento. Então, você ser um bom líder não implica que você seja um bom discípulo. Bons líderes não chegam no céu. Só bons discípulos. Então, se você tiver que escolher entre uma coisa e outra, na verdade, escolha ser um bom discípulo. Porque isso é o que vai te levar para o céu. Então, tudo que nós queremos ter nessa vida é um bom coração. De que adianta você chegar num certo status que você queria chegar, você ter o nível de responsabilidade que você queria no reino ou fora do reino, e você não ter um coração que agrada a Deus, você viver em pecado, em hipocrisia. Como eu vi ainda líderes no reino viver, irmãos. Eu vi líderes extremamente talentosos, exímios pregadores, tinham vários dos talentos que a gente vai falar hoje, deixarem Deus, porque eles esqueceram qual é a primeira avaliação que Deus faz de um líder, que é o coração. Você pode até ser um líder hoje já, mas se você perde o coração, você perde o mais importante, você perde seu relacionamento com Deus. E eventualmente, o mesmo Deus que te pôs para liderar vai te tirar de liderar. Então, lida com o seu coração agora. Então, se a gente parasse aqui, talvez você ia chegar a essa conclusão, então tudo que importa é o coração. Então, se eu tiver que escolher entre qual irmão vai me substituir um dia no meu bate-papo, então eu vou escolher o que tiver maior coração, certo? Errado. É uma resposta complexa que nós estamos respondendo hoje. Porque Jeremias 17 fala algo interessante. Jeremias 17. Versículo 9. Fala, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Então, o que a Bíblia ensina aqui é que o coração é volátil. Uma hora você está dando todo o seu coração para Deus, nada mais importa. Mas é muito fácil se a gente deixa de cuidar no momento seguinte, no dia seguinte talvez. Seu coração já está duro, distante de Deus. O reino não é mais sua prioridade. Talvez sua prioridade são sonhos egoístas. Então, o coração muda muito fácil, muito rápido. Verdade. Então, nós sim queremos ser bons discípulos. Mas o fato de você ser um bom discípulo não implica que você vai ser um bom líder tampouco. E sabe o que acontece, pela minha experiência? A maioria das vezes, você pega um bom discípulo e coloca ele no lugar errado, ele acaba perdendo o coração. Sim. Porque ele se sente frustrado. Ele não se sente capaz mais, ele perde a fé, perde o ânimo, o coração.
Ele até duvida, às vezes, da salvação dele, de coisas mais fundamentais. Por quê? Porque talvez Deus não designou ele para aquilo que você quer que ele se torne. Vou dar um exemplo aqui. Então, eu tenho 1,70 m de altura. Então, imagina se eu decido que meu sonho a partir de agora vai ser jogar na NBA um dia. Que é a maior liga de basquete. Então, gostei de assistir os jogos aí das finais. Eu acho que é isso. Acho que eu vou mandar um e-mail pro Lakers. E eles vão ter que me aceitar, porque eu vou dar todo o coração. Daria certo. Porque tem que ter algo aí faltando, né? Não nasci nos Estados Unidos, primeiro. Não, entende? Não, tem 1,70 m, é impossível ser um jogador de basquete, pelo menos um nível profissional, com a minha altura. Acho que nem nas Olimpíadas aqui da igreja não me deixa jogar. Então é isso, irmãos. Ainda que você tenha todo o coração do mundo, se você não tem habilidade para cumprir aquela função, é muito fácil terminar perdendo o seu coração. Então, eu vejo muitos ainda jovens discípulos empolgados em um dia estar no ministério, por exemplo. É incrível ter esse sonho. Mas um dos custos desse sonho é se deparar com o fato de que talvez você não é chamado por Deus. Sim. Então, esse é parte do custo. Entender que talvez Deus nunca te chamou para isso. E ainda se você entra no ministério, pode acabar mais causando dano para o seu relacionamento com Deus do que ajudando, como você imaginaria que seria. Entende? Então, não estou dizendo para não sonhar, é incrível sonhar com essa e outras áreas, mas no final do dia, o nosso sonho é que o reino de Deus avance. Entende? É exatamente o que Paulo fala em Efésios 4. Vamos lá. Antes de ler, ainda falando sobre esse tópico de você ter coração, mas não talento, o Jason fala sobre um filme que eu nunca tinha visto antes, chama Ready, que é um filme sobre um rapaz que quer entrar na universidade porque ele sonha em jogar futebol americano por essa universidade lá nos Estados Unidos. Era o sonho da vida dele desde criança, só que desde criança ele é horrível. Então, todo mundo zoa ele, os irmãos dele zoam ele é muito ruim mesmo. Só que ele é um cara extremamente determinado. Então, ele tem esse sonho e ele dá tudo para ver esse sonho acontecer, ainda que todo mundo rejeita ele. Então, primeiro ele tenta entrar na universidade por vias acadêmicas. E ele não consegue, porque ele não tem talento acadêmico suficiente também para entrar na universidade. Depois, ele tenta várias outras formas, e a forma como ele consegue, pelo menos estar perto do time, é virando jardineiro do campo que ele jogava no futebol americano. E ele tem que insistir muito ainda com o jardineiro para deixar ele ser jardineiro auxiliar também, sem ganhar nada de dinheiro. E aí, pouco a pouco, ele vai conquistando espaço. Ele começa a dormir lá, no estádio onde eles treinavam. Ele começa a conhecer o time, ele começa a participar dos treinos. E aí, pela insistência dele, ele aceita na universidade, mas ele ainda não aceita no time. Então, ele tem que batalhar lá dentro, se humilhar pra caramba, até ele finalmente se aceita no time. Mas ele era o terceiro reserva ainda. Ele nem estava no time B, era como o time C da universidade. Mas ainda lá, ele dava todo o coração. E uma das cenas mais emblemáticas do filme é quando eles estão treinando algumas jogadas, e futebol americano tem bastante impacto físico. E ele está indo com tudo. Sim, ele, apesar de ser pequeno, ele vai com todo o coração e os caras começam a ficar assustados. E um deles fala, Rudy, por que você está jogando como se fosse a final do Super Bowl? Que é o jogo mais importante que tem do futebol americano. E aí o técnico para e fala, esse é o seu problema. Talvez você tenha até mais habilidade que ele,
mas você não joga cada jogada como se fosse a final. Se você tivesse 10% da determinação dele, você estaria muito mais longe do que você está agora. E essa é a mensagem do filme. Entende? Então, ele chega onde ele chega pela determinação, pelo coração incrível que ele tinha. Irmãos, eu chorei com muitos poucos filmes na minha vida. Eu chorei com Rocky Balboa 1 e 2. E eu chorei com esse filme. Mas com esse eu chorei de soluçar. Entende? Por quê? Porque eu me conectei muito com essa história. Assim, para ser honesto com vocês, eu me senti em muitos momentos da minha vida um pouco como o Rudy. Eu não me senti a pessoa mais talentosa, ou que nasceu com mais privilégios. Eu olhava na minha escola, eu via crianças muito mais privilegiadas que eu. Tinham uma família mais estável financeiramente, tinham mais talentos, ou eram mais inteligentes. Mas eu sempre busquei ter esse coração de dar tudo, como fala Colossenses 3. Dar todo o coração em todas as coisas. Eu não sabia que era para Deus, até me tornar discípulo. Mas uma vez que eu me tornei discípulo, esse passou a ser meu maior desejo. E se você está aqui, eu quero te chamar a ter um coração de Rudy também. Um coração de dar tudo, em todos os momentos, em todas as situações, porque é para Deus. E é isso que agrada a Deus no final do dia, e é isso que vai te levar para o céu. Amém? Amém. Mas a segunda coisa para avaliar, esse é o nosso segundo e último ponto de hoje, é avaliar os talentos. Olha o que fala Efésios 4:16. Fala, dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui está falando do reino de Deus, da igreja. Compara a igreja com o corpo. É uma analogia muito frequente na Bíblia. Ele está dizendo que o reino, assim como o corpo, ele cresce e se edifica na medida em que cada parte, cada membro, cumpre a sua função. A gente precisa chegar a essa conclusão em primeiríssimo lugar. Todo discípulo é talentoso na igreja. Não tem isso de só um certo grupo da igreja é talentoso. Só o staff, quem está aqui no staff é talentoso. Só quem é da leste é talentoso. Talvez no futebol é um pouco verdade isso. Então, não existe isso. Só quem está no copo ser talentoso. Não, isso é uma mentira satânica. Satanás quer usar para nos corromper e nos dividir. Ou ainda nos tornar arrogantes, num certo sentido. Paulo, ele combate isso também na carta de 1 Coríntios 12, no estudo de igreja. Ele fala, todos os membros são igualmente importantes. Não é porque um membro fala que ele não é importante, ou que ele não é parte do corpo, que isso se torna verdade automaticamente. Ele fala, os membros que parecem mais dispensáveis, na verdade são indispensáveis. Então, se você está aqui ainda lutando e duvidando se você tem talento, se Deus pode te usar, a verdade é essa. Você é indispensável para o reino de Deus. Isso aí, no mundo não é isso ensinado. No mundo todos são dispensáveis, na realidade. Ainda mais agora com inteligência artificial. Todo mundo é dispensável agora. Porque vai entrar um robô, Alexa, sei lá o que, que vai substituir você. Mas no reino de Deus espiritualmente, isso nunca vai acontecer. Deus sempre escolhe usar homens e mulheres para fazer a vontade dele, amém? Então, descobrir qual é a função que Deus tem preparado para você é uma das maiores aventuras que um discípulo pode buscar descobrir. E na realidade, é muito simples. Ou não é tão complexo quanto a gente imagina. Basta olhar para as suas habilidades. Algumas habilidades com que você já nasceu, outras talvez que você desenvolveu ao longo da sua vida. Por exemplo, comigo já elimina 1,70 m jogar basquete. Mas, por exemplo, Lucas Araújo, talvez. Thiago, lá atrás, talvez. Edu nem sonha.
Vai, Edu. Então, obviamente, eu acho que eles ouviram a vida inteira deles isso, Lucas Araújo e o Thiago. E aí, você joga basquete, joga vôlei, coisas do tipo, porque eles são muito altos. Então, não quer dizer que a pessoa vá necessariamente ter que ir nessa direção, mas é um indício. Faz sentido? Então, Deus dá indícios. Então, por exemplo, outra coisa que eu jamais poderia fazer é cantar. Olha isso, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Depois você não dorme à noite, vai reclamar, não é verdade? Então, como avaliar se alguém é para uma determinada área, que essa pessoa é chamada a servir ou liderar? Olha para as habilidades dessa pessoa. Isso é algo que está em toda a Bíblia também, desde o Antigo até o Novo Testamento. Olha comigo em Êxodo 18. Vamos ver. Muito bom, irmão. Lembra o conselho de Jétro? De Moisés escolher líderes para ajudar ele a liderar o povo? Olha o que fala no versículo 21. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. O que você vê aqui? Homens capazes. Então, eles não só tinham que querer fazer o trabalho, ter o coração, mas a capacidade. Olha 2 Timóteo 2. Pega, irmão. Vamos lá, Vini. Pega. Vamos lá, Vini. 2 Timóteo 2. Pega, irmão. Vamos lá, Vini. Contigo. Versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Que a Bíblia diz que além de ser fiel, ter um coração fiel, Paulo chama Timóteo a confiar todos os ensinamentos dele para homens capazes de ensinar outros. Então, parte da sua função de servir a Deus no reino dele é você olhar para os seus talentos e servir a Deus na direção que os seus talentos apontam. Porque senão, irmãos, a gente vai terminar construindo o nosso próprio reinadozinho e não o reinado de Deus. Então, nosso coração é esse como discípulos: servir a Deus com os nossos talentos, ponto. E aí você tem também a parábola dos talentos, fala sobre isso, o chamado que um discípulo tem. Deus tem a expectativa que você use os seus talentos para servir a Ele, ponto final. Então, obviamente que o COPS é mais focado no ministério, para as pessoas que vão trabalhar para a igreja um dia. Mas a gente está vendo aqui princípios até agora gerais, servem para qualquer discípulo usar seus talentos no reino de Deus. Então, por exemplo, se você tem um excelente trabalho e é muito rico, talvez daí já o seu talento é servir nas missões especiais, cara. Ainda que cada discípulo tem que ter esse coração, amém? Se você canta maravilhosamente bem, se nem falar da Maris, deu um show, tá? Eu não queria estar lá do lado dela cantando, mas imagina o contraste aí. Todo bebê nasce chorando. Acho que a Damares cantou já no primeiro segundo, assim, ela recitou o musical. Então, incrível, sabe? É muito óbvio que Deus espera que a Damares sirva nessa área. Então, olha para os talentos e habilidades que você nasceu ou desenvolveu ao longo da sua vida. E esteja aberto para os conselhos que vão te falar também. Entendi. Se alguém fala, irmão, você já pensou em cantar? Considera isso. Vai lá e testa. Talvez vai ser horrível. Entendi? Talvez não, talvez vai ser muito bom. Mas a gente precisa ficar abertos
para praticar, colocar em teste. Então é isso. Procure o João, talvez, se você acha que tem talento para cantar. Faz uma avaliação com ele, não sei. Mas é extremamente importante servir a Deus com os nossos talentos. Agora, se você tem um sonho de estar no ministério um dia, eu quero terminar falando disso. Da parábola dos talentos de Mateus 25, fala aí que uma das pessoas que recebeu o talento, que nesse caso era dinheiro, mas que a gente usa como uma analogia para talentos mesmo, falando de habilidades, a pessoa que recebeu mais talentos, ela tinha 5 talentos. Então a gente usa esse bordão no reino, que uma pessoa tem 5 talentos para o ministério. Então, o ministério, como qualquer outra área, quando alguém serve, é um trabalho que exige talento, exige habilidade para isso. Então seria terrível, como eu falei, colocar alguém que não tem talento para cantar no coral. Da mesma forma, alguém que não tem talento para o ministério não deve estar lá também. Então, quais são os talentos esperados para alguém estar no ministério? Quais são esses 5 talentos? Primeiro deles, oratória, pregação. Então, o fundador do nosso movimento, Keep, ele fala o seguinte: me mostra uma igreja extraordinária e eu vou te mostrar um pregador extraordinário. Então, por trás de toda a igreja extraordinária, tem um pregador extraordinário. Porque pregar é primordial. É assim que Ezequiel é chamado por Deus para dar início a um exército enorme a partir de um vale de ossos secos. Isso literalmente começa com Ezequiel pregando até esse exército existir. Então pregar é fundamental e é uma habilidade. Eu já vi bons pregadores se tornarem pregadores extraordinários. O Caio é um exemplo disso. Então, quando eu conheci ele era um bom pregador. Às vezes ele pregava umas coisas meio malucas. Eu não conseguia acompanhar o raciocínio dele, era muito evoluído para mim na época. Mas digamos que ele era um bom pregador. Meio maluco lá na frente. Hoje o Caio é um pregador extraordinário. Então, eu já vi bons pregadores se tornarem extraordinários. Agora, eu nunca vi um péssimo pregador se tornar um pregador extraordinário. E é uma questão de talento. Agora, quando eu falo pregador, não estou só falando de alguém que prega no púlpito na frente. Então, todo discípulo é um pregador. É uma habilidade que todos nós precisamos desenvolver. Quando você compartilha a sua fé, você prega. Quando você lidera um estudo bíblico, você prega. Quando você lidera um bate-papo, você prega. Então, é uma habilidade que todo mundo precisa desenvolver, mas alguns nasceram com aptidão para isso. E isso é uma das exigências para estar no ministério. Se você quer crescer nesse assunto, eu te animo a ler o livro mais recente que o Jason lançou, que chama Academia dos Pregadores. Então já está lá no Amazon, você pode comprar, mas está em inglês ainda, não foi traduzido. Então, pregar é primordial. Essa é a primeira habilidade para o ministério. Segunda habilidade para o ministério essencial é a habilidade de aprender. Aprender por si só é uma habilidade. Tem pessoas que têm muita facilidade para aprender, tanto é que são autodidatas. Acho que como o Diego aprendeu a tocar. Ele aprendeu meio que sozinho, meio que com o pai dele, mas ele toca de uma forma extraordinária. Se eu fizesse o mesmo tempo se eu separasse o mesmo tempo que ele para aprender a tocar violão, eu nunca ia tocar tão bem quanto ele. Então a curva de aprendizado dele é muito mais rápida que a minha, o que talvez a maioria de nós aqui. Ele se destaca nisso. E Deus espera que nós aprendamos rapidamente, amém? Em Hebreus 5 fala isso. Vamos lá, Vini. Versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Então, todo discípulo precisa ser rápido para aprender.
coisas básicas da palavra de Deus, como os princípios básicos. Então, como a gente tem pregado aqui, você não tem um ano para aprender a liderar os princípios básicos. Só que estar no ministério implica que você vai ter que aprender muitas coisas diferentes uma das outras. Como Davi, sabia tocar, sabia falar em público, era guerreiro. Então no ministério você tem que saber um pouco de tudo. Você tem que, obviamente, saber bastante de teologia, saber como pregar, tem que aprender a liderar estudos bíblicos, discipular pessoas. Mas também você tem que aprender outras coisas. Sei lá, consertar carro, pneu furado. Você tem que saber... Porque às vezes o irmão vai te ligar, você vai ter que ir lá ajudar ele. Aí você vai ter que aprender isso no YouTube na hora. Não, são as coisas mais diversas. Você tem que aprender a lidar com finanças. Ser um exemplo para ajudar talvez casados com isso. Você tem que aprender sobre filhos, mesmo sem ter filhos. Porque você vai discipular um casado que tem filhos, e aí? Então, aprender por si só é uma habilidade. Então, quanto mais você tem a capacidade de aprender diferentes coisas, mais talento você tem nessa área. Para mim, um exemplo disso é o Valdir. Então, não só ele tem doutorado, quase tem um doutorado na USP, está terminando. Então, ele está aprendendo como terminar um doutorado em 4 meses. Esse é o novo recorde que ele vai bater. Mas, irmãos, ele aprendeu inglês, aprendeu português, aprendeu francês, sozinho, do nada. Então ele tem uma capacidade de aprender enorme, entende? Tudo que ele se dedica, ele pega algumas horas ali, ele aprende bem. Ele virou cyber evangelista. Ele aprendeu isso também, de alguma forma. Entende? Aprendeu como ser sociável. Era uma tragédia antes. Aprendeu como conquistar a Carol. Agora está aprendendo a ser pai de pet, com gato. É horrível, horrível. Não use isso, pai de pet. Tem que ser proibido isso. Mas correr, ele também corre, exímio corredor. Ele é uma pessoa que é caracterizado por isso. Tudo que ele se dedica para aprender, ele aprende. E aprende bem. Isso é um talento. Terceiro talento importante para o ministério: carisma. Coríntios 9. A Bíblia fala, cheio de carisma. Versículo 19. Porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tem pessoas que são magnéticas. Você chega no convívio e elas te atraem, porque elas são muito legais, são muito sociáveis. São pessoas que são facilmente, que você facilmente cria uma simpatia. Então isso é carisma. E para mim, um exemplo muito claro disso é o Gabriel. Porque o Gabriel tem um talento que a maioria de nós não tem. É muito fácil gostar dele. A maioria de nós é o oposto. A primeira impressão estraga tudo. Mas eu não sei o que o Gabriel tem, sério. Eu fico olhando pra ele às vezes e digo assim, caraca, eu já falei muito com esse irmão, já mandei mensagem encorajando, fui na casa dele servir alguma coisa e ele tá crítico comigo ainda. Já sentiu assim? Alguma pessoa no reino? Sim. Você dá todo o coração, faz de tudo e a pessoa não vai com a sua cara. Agora o Gabriel é o contrário. Nunca falou com a pessoa, nunca deu um oi. E todo mundo gosta dele. É um milagre isso. Isso tem que ser estudado pela NASA. Entendi. O que descreve o Gabriel é aquilo. Você tem que ser uma pessoa muito ruim para não gostar do Gabriel. Entende?
Então, é alguém que todo mundo gosta. E é até engraçado falar disso, porque um outro dia aí a gente estava treinando num parque, lá, sabe, fazendo exercício calistenia. E chegou um cara folgado, ele queria usar o equipamento lá, naquela hora. A gente falou, peraí, amigão, não é assim também, né? Tem que esperar a gente terminar aqui. Aí o cara já ficou de mau humor, né? E tá lá o Gabriel sorrindo, feliz, carismático, olhando para as árvores. Ó, cara, tá rindo da minha cara? Foi a primeira e única vez que eu vi alguém bravo com o Gabriel. Então, esse cara não tinha um bom coração. Precisa ser discípulo, amém? Orem por ele. Então, como discípulos, novamente, todos nós precisamos ser carismáticos. E eu sei que às vezes você dá todo o coração e se esforça. Mas amém, Deus te ama, hein? Vamos para o próximo ponto, não vamos falar mais disso. Quarto ponto. É ser um visionário. Em Provérbios 29, fala que sem visão as pessoas perecem. A gente falou um pouco sobre isso no estudo da semana passada. Uma das coisas que ajudam pessoas a se alistar é você dar uma visão para elas. Ou descobrir a visão delas e lutar por esse sonho. Agora, um dos talentos que algumas pessoas têm é de contagiar outras pessoas com sonhos. Então elas fazem isso de uma forma natural, espontânea. Então você está perto dela e só porque ela está animada com alguma coisa, ela te faz ficar animado também. Já conheceu alguém assim? Então tem algumas pessoas assim no reino, e eu quero falar obviamente das pessoas que eu discipulo, e porque eu acredito que Deus tem chamado elas para liderar grandes coisas. E quando eu penso nessa pessoa, eu penso no Ataíde. Então, mesmo que o Ataíde não esteja na Rinodê, se eu fosse você, eu tomaria cuidado com ele. Porque vai que do nada você está comprando aí o plano. Ele tem esse poder de sedução, de convencimento. Olha, Gabi! A gente deu uma piada no reino, porque o Ataíde trouxe o Ian, a Amanda e o Gabriel. E quanto que foi o plano? 2.200. Quantas vezes? Uma vida. Então a gente fala que a salvação deles três custou R$2.200. Caraca, meu, você tem que ter um poder de convencimento para animar alguém a pagar para trabalhar. Ele fez isso. Então só pode ser um homem visionário, né? Mas é isso, irmãos. O que nós queremos no reino é ter esse poder de convencimento e dar a visão que os discípulos precisam para trabalhar. Para trabalhar para Deus e sonhar com a vida deles. Então é importante você não só ser um sonhador, mas ser um sonhador contagioso. Que contagia outros a sonhar. Isso é uma habilidade que todos nós podemos e devemos crescer. Quinta e última habilidade é a perseverança. Então Benjamin Franklin falou isso. Todas as coisas podem ser alcançadas com a perseverança. Somente com ela você pode alcançar qualquer coisa. E essa é uma habilidade também que cada discípulo precisa desenvolver. Alguns têm mais facilidade do que outros, mas não importa. Todos nós somos chamados a perseverar. E novamente, quando eu penso sobre perseverança, eu penso sobre alguém que eu discipulo hoje, que é o Ian. Então, persevera, irmão. Então, primeiro, eu acho que a habilidade do Ian, porque vamos dizer que por um tempo você tinha que perseverar para gostar do Ian. Ou ele perseverou muito.
Então eu acho que exigia perseverança do Ian para gostar dele mesmo, cada dia, né? Mas o Ian, ele é marcado por isso. Não que seja a única habilidade dele, mas ele perseverou. Ele perseverou indo para Lima. Antes disso ainda, ele perseverou para salvar os pais dele. Isso exige uma perseverança extraordinária, já, salvar a sua família. Ele perseverou indo para Lima, aprender espanhol, ser missionário, ser frutífero lá várias vezes. Ele perseverou sonhando com Deus. Deus vai me usar ainda de uma forma incrível. Entende? Ainda quando talvez algumas pessoas não tinham visão por ele, e ele podia sentir isso, ele mesmo perseverou. E Deus chamou ele, depois de dar muito fruto na região leste, a liderar a missão suplementar para Campinas. Então ele foi aí junto com um time de 4 pessoas, e depois de 1 ano sem ter adições na igreja, em 3 meses, Campinas teve 7 batismos. Então, perseverar é uma habilidade extraordinária, irmãos, porque como parar o imparável? Você não para, entende? Não tem como parar um homem com a fé do Ian, porque ele simplesmente colocou na mente dele que desistir não é uma opção. Onde ele for, ele vai dar fruto. Amém. E ele, mais do que ninguém, é um exemplo na área de perseverança. Então é isso que nós queremos. Nós queremos crescer, não só nessas 5 habilidades, mas em muitas outras, para que Deus siga usando cada vez mais cada um de nós. Então, eu te animo a isso. Na medida de liderança que Deus te deu hoje, avaliar bem essas 2 grandes áreas, coração e talento. Primeiro, faz uma avaliação em você mesmo hoje. Como vai seu coração? E como vão as suas habilidades? Porque ainda que você tenha nascido com essa capacidade natural, cada uma dessas habilidades, cada um precisa desenvolver ainda essas 5 e outras. Então, desenvolva seu coração, desenvolva suas habilidades, e assim Deus vai poder te usar numa medida ainda maior. Amém. E para Deus seja glória. Amém. Agora nós vamos nos separar por regiões e falar dos estudos e dos planos para a semana.